Durante o período de cerca de 1000 anos, a economia romana passou por várias mudanças graças às transformações políticas, sociais e culturais que a sociedade romana experimentou ao longo da sua história. E nesse vídeo vamos ver como essa economia conseguiu durar por tanto tempo e o impacto que ela teve para a civilização ocidental. No início, a economia de Roma era predominantemente agrícola e baseada na propriedade da terra, com pequenos produtores cultivando seus próprios terrenos. Com o passar do tempo, porém, a cidade de Roma se tornou um centro de comércio e produção industrial, impulsionando a economia a novas dimensões. As colheitas básicas dos agricultores romanos na Itália eram vários grãos, azeitonas e uvas. Azeite e vinho, fora da alimentação direta, estavam entre os produtos mais importantes do mundo antigo e lideravam as exportações da Itália. Os romanos usavam uma forma limitada de rotação de culturas em 2 níveis, mas a produção agrícola era em grande parte baixa e exigia um grande número de escravos para operar em qualquer volume. Um lado negativo do comércio e da economia romana era a dificuldade de transporte e armazenamento de alimentos em todo o império. Com esse objetivo, a partir do segundo século a.C., passou a ser produzidas milhões de ânforas de cerâmica para transportar e armazenar alimentos. Um grande número dessas ânforas sobrevive até hoje, principalmente em locais como as escavações em Pompeia e Herculano. Os agricultores poderiam doar as colheitas excedentes ao governo em vez de terem que pagar um imposto monetário. Esse sistema permitiu que os governantes ganhassem popularidade com o povo por meio da distribuição gratuita de grãos e também ajudassem a alimentar as legiões sem ter que usar os recursos do governo de Roma. Mas isso também deixava os agricultores com pouco incentivo para aumentar a produtividade ou a produção, uma vez que mais safras se traduzia em mais impostos e também mais distribuições gratuitas de grãos. Os cidadãos acabaram se tornando dependentes desses subsídios de grãos e também do grande volume do comércio que surgiu por meio disso. A necessidade de garantir províncias que fornecessem grãos para Roma foi um dos fatores mais importantes que levaram à expansão e conquistas do Estado romano. Entre essas conquistas estavam as províncias do Egito, Sicília e Tunísia, no norte da África. Essas áreas eram de vital importância no processamento e envio de grãos para Roma. Os grãos eram embarcados diretamente para Ostia, que era o porto oficial de Roma, e as penalidades pela interrupção da rota mais direta incluíam a deportação ou execução. Uma vez entregue em Ostia, o grão era pesado, verificado quanto à qualidade e depois enviado pelo rio Tibre em barcaças para Roma, onde seria reembalado para distribuição por todo o império. Embora a produção e o transporte de alimentos dominassem a indústria comercial, havia também uma vasta troca de outros bens de todas as partes da Europa, Ásia e África. A prosperidade do império e de muitos dos seus cidadãos gerou a necessidade de importações luxuosas e exóticas. Sedas da China e do Extremo Oriente, algodão e especiarias da Índia, marfim e animais selvagens da África, grandes quantidades de metais extraídos da Gália, além, claro, de uma grande quantidade de escravos de todo o mundo. À medida que o império se expandia, também aumentava a riqueza dos seus cidadãos, que aumentavam o apetite pela compra de bens e itens. Os mercados romanos forneciam um lugar onde pessoas podiam se reunir para comprar produtos domésticos, alimentos e itens de luxo. Em 112 d.C., o imperador Trajano criou um complexo público que abrigava o comércio, prédios do governo e escritórios de negócios. Esse complexo ficou conhecido como Mercado de Trajano e ganhou o apelido de ser o primeiro shopping center do mundo. A importância da indústria e da manufatura era bem menor que a da agricultura. A maior indústria da Roma antiga era a mineração, que fornecia as pedras para os enormes projetos de construção e metais para ferramentas e armas que conquistaram o mundo ocidental. A Grécia e o norte da Itália forneceram mármore para muitos dos edifícios que conhecemos até hoje. Grandes quantidades de ouro e prata foram extraídas da Espanha para cunhar moedas e criar joias, enquanto as minas na Britânia produziam ferro, chumbo e estanho para as armas. Cidades e vilas em todo o império estabeleceram fábricas de pequena escala que produziam cerâmica, vidro, ferramentas e joias feitas à mão.
Extensas rotas comerciais foram estabelecidas em terra e pelo mar. As estradas romanas são um legado duradouro da dominação romana e muitas ainda estão em uso até hoje. Embora o benefício de uma grande rede de estradas fosse o transporte de mercadorias, o seu objetivo mais importante era a rápida mobilização das legiões. Seguindo o rastro dos soldados em marcha, um grande número de mercadorias era transportado por essas estradas. No entanto, o transporte de mercadorias por terra era lento e caro, já que grandes cargas em carroças e carruagens eram puxadas por bois pesados. Além disso, os carregamentos grandes eram lentos e vulneráveis a ataques e condições climáticas. Então, as cargas puxadas por cavalos mais rápidas eram usadas, mas só podiam entregar cargas mais leves. Haviam também caravanas de camelos ou burros que levavam cestas carregadas, chamadas de cestos, e algumas mercadorias que eram transportadas por escravos, fornecendo mão de obra barata. O comércio por terra só era lucrativo se as mercadorias viajassem por curtas distâncias, ou se a carga fosse pequena e os itens caros de luxo. A maioria das mercadorias pesadas e de grande volume, como alimentos e metais preciosos, pedras e materiais de construção, eram transportadas por água. Várias rotas marítimas forneceram acesso barato e fácil a todas as partes do Mediterrâneo. A consolidação da marinha romana durante o governo de Augusto diminuiu muito a ameaça de pirataria, mas o clima e também os equipamentos de navegação precários ainda poderiam causar estragos em um comboio. Mesmo com esses riscos, não havia a melhor maneira de transportar cargas do que por um navio. Os romanos prosperavam com mercadorias importadas e os importadores estavam entre os cidadãos mais ricos do império. O sistema de comércio por troca de mercadorias era muito comum no mundo antigo, mas os romanos também usavam um dos sistemas de cunhagem mais desenvolvidos do mundo. Moedas de latão, bronze, cobre, prata e ouro no sistema imperial foram cunhadas e circuladas sob regras rígidas de peso, tamanho, valor e composição do metal. A popularidade e o valor das moedas romanas se tornaram tão grandes que podiam ser encontradas até o leste da Índia. E é muito interessante que as moedas romanas eram muito detalhadas e de alto artesanato, e muitas vezes eram usadas como ferramentas pelos imperadores para fazer circular várias formas de notícias e propagandas para as pessoas e para o mundo. Assim como hoje, o comércio também dependia muito de manter registros e contabilizar as movimentações de mercadoria e do dinheiro. As coisas não eram tão diferentes na Roma Antiga. Os romanos usavam seu próprio sistema de numeração, o que hoje chamamos de algarismos romanos, que era um sistema provavelmente usado pelos etruscos, que cobriam grande parte do norte da Itália antes do início do Império Romano. Os algarismos romanos funcionaram, mas em comparação com o nosso sistema de numeração moderno, eles podem ser bastante complicados e levar tempo para serem escritos, especialmente quando se trata de números maiores. Com o tempo, devido à sua grande expansão territorial, o Império Romano passou a ter custos muito altos para manter as províncias conquistadas. Além disso, a corrupção e a má gestão dos recursos por parte dos governantes levaram a um desperdício de recursos e a altos impostos, o que sobrecarregou a população e gerou instabilidade política e social. A moeda romana também foi perdendo seu valor devido à inflação e à falsificação de moedas. Isso levou a uma crise monetária que afetou negativamente o comércio e a economia em geral, e no fim contribuiu para o colapso econômico do Império Romano. Se você gostou de conhecer mais sobre a economia da Roma Antiga, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e também de se inscrever no nosso canal. Eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.